Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento eu te agradeço, Paizinho querido, por este dia. Te agradeço, Pai, por mais um dia poder estar aqui e falar em Teu nome, Pai. Peço que nesse momento Teu Espírito Santo, Pai, tome o seu lugar, tome, Senhor, aqui a minha boca, Senhor, que fale através de mim, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas, Senhor. E neste texto agora que leremos, ó Pai amado, que o Teu Espírito venha trabalhar em nossos corações, nas nossas mentes, Pai, que os nossos ouvidos e olhos sejam abertos, Pai, para entender e aprender mais de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Não permita, Pai amado, em nome de Jesus, que o inimigo venha interferir aqui, venha causar distrações, ó Pai, que venhamos nos dispersar, porque sabemos que o tempo que temos de estudo, o tempo que passamos aqui, Pai, lendo a Tua Palavra já é curto, Deus, então que possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível, Pai. Que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor traga, Pai, entendimento e, sobretudo, crescimento em nosso meio, Pai. Crescimento em conhecimento, crescimento em espírito e em graça, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Pai, se ainda estamos longe daquilo que deveríamos ser, Pai, daquilo que a Tua Palavra nos ensina, daquilo que os Teus ensinamentos, Pai, nos pedem para ser, Deus. Perdoa-nos, Pai, porque somos falhos, mas tentamos, Pai, dia após dia, fazer o melhor de nós, fazer o melhor com aquilo que aprendemos, ó Deus, em nome de Jesus. Te peço, Pai, que aqui somente o Senhor tenha um lugar de prioridade, Pai, que o Teu nome seja engrandecido e exaltado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E bom, vamos lá. Continuando agora o capítulo 12 do nosso livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que se passa aqui na continuidade da história. Vamos ver aqui o que acontece com o nosso camarada Pedro, depois de ter feito uma pregação um pouco severa, mas direta e clara, depois de ter que se explicar diante da igreja, depois de ter que se justificar ali, né? E aqui agora vamos ver o que acontece no decorrer da história com ele. Verso 1 do capítulo 12. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Como sempre, né, eu vou lendo e vou interrompendo, porque aqui é muito que se fala nas entrelinhas aqui para nós, e isso a gente tem que, se não tomar para nós diretamente assim, mas pelo menos nos permitir a refletir e a pensar dentro de alguns versículos, né? Que é isso que nos faz diferentes, de simplesmente dizer amém para tudo e aceitar tudo aquilo que está sendo lido e dito e não poder nem pensar por nós mesmos, né? E esse é o intuito aqui dos nossos estudos, da nossa escola, que é fazer com que cada um aqui possa ter essa interpretação da palavra e essa revelação que vem do Senhor, versículo após versículo, dentro do contexto que estamos lendo. O rei Herodes, então, ele prendeu alguns quais? O verso 1 aqui é bem claro em dizer, alguns que pertenciam à igreja. Qual igreja? Alguém sabe me dizer qual igreja? Não tinha placa, não tinha denominação, não tinha grupo, não tinha uma melhor do que a outra, uma mais conhecida que a outra. Simplesmente a Igreja de Cristo, que desde essa fundação até os dias de hoje é a mesma e não podemos fazer distinção, não podemos separá-la, não podemos dividi-la em placas, não podemos dividi-las em setores, em doutrinas. É a Igreja de Cristo. Então, os que pertenciam a esta igreja, como na época não havia divisão, aqui entendemos que o rei Herodes prendeu alguns, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Verso 3. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Quer dizer,
eu tomo uma atitude, eu não tenho certeza se era isso que eu deveria fazer, né? Prender um ou outro e tal, mas como eram pessoas que estavam fazendo a diferença no meio do povo, não eram pessoas que estavam levantando um movimento, eles estavam fazendo a diferença porque Jesus fez, ele trouxe sinais, maravilhas, milagres, e assim depois os seus discípulos continuaram a fazer. E eles estavam fazendo a diferença no meio do povo. Isso trazia o entendimento para o povo, trazia ensinamento para o povo, trazia milagres no meio do povo, e isso incomodava. Incomodava aqueles que não eram de acordo, incomodava sobretudo os judeus, que vemos aqui desde o princípio que eles não aceitaram Jesus como Messias, eles não reconhecem até hoje, não reconheceram naquela ocasião, e ainda assim tentavam perseguir, tentavam incriminá-lo de todas as formas, né? Até que conseguiram, até que pensam eles que foi pela mão deles que eles colocaram Jesus na cruz, mas Jesus não foi aquela cruz simplesmente porque os judeus o colocaram lá, porque os romanos o colocaram lá, já estava no plano de Deus, já era isso que era para ser feito. Ele não foi preso e morto na cruz, ele se entregou naquela cruz, é diferente, né? Mas então, Herodes, vendo isso, vendo que essa repreensão ao povo de Deus, ao povo de Cristo, né, à igreja, vendo que essa repreensão dava uma certa popularidade para ele, que os judeus que na época, ali naquele contexto, eles tinham um peso maior na sua palavra, né, diante da sociedade, um poder maior na sua palavra diante da sociedade, como essa atitude de Herodes de prender alguns ali começou a agradar os judeus, Herodes não estava nem aí se estava certo, se estava errado, se era para fazer ou se não era para fazer isso. Ele agia de acordo com o quê? Com a conveniência. Os judeus estão apoiando, isso aqui está dando um certo resultado, então vamos para frente, vamos fazer. Vou prender um, vou prender outro, e outro, e outro, e assim por diante. E uma coisa que não pode passar despercebido aqui é que Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele começou a incomodar alguns, como eu disse aqui. Ele começou a trazer os seus ensinos, ele começou a trazer cura, trazer libertação, e isso incomodava algumas pessoas. Salvava muitas, muitas se convertiam, mas muitas outras se incomodavam com isso. Até que chegou o seu fim. E qual foi? Acabamos de comentar aqui, a morte de cruz. Essa notícia e o que aconteceria nos dias que estavam por vir aos seus discípulos, ele trouxe claramente para eles, dizendo que pelo nome dele, pelo nome de Jesus, eles seriam perseguidos, eles seriam maltratados, eles seriam entregues à morte. E mesmo assim, o que os discípulos fizeram? Continuaram, né? Continuaram o seguindo, continuaram o honrando, continuaram aprendendo e até os últimos dias estavam com ele. E aqui a gente vê isso acontecer. Então não foi somente uma palavra que foi dita ali para encorajar ou para colocar medo e tudo. A gente viu que realmente isso aconteceu, né? O verso 2 nos deixa isso claro aqui. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quer dizer, aqueles que andavam com Jesus também estavam sendo caçados, também estavam sendo mortos. É o que acontece hoje ou não? É o desejo do nosso coração dizer assim, eu vou seguir Jesus porque a partir do momento que eu disser que eu sou um cristão, vão me matar. Ai, que alegria! É isso que a gente faz hoje? Esse é o desejo do nosso coração? Será que a gente está pronto para ir com Jesus até o final? Ou no primeiro aperto, no primeiro confronto, a gente vai fazer como Pedro, antes de ser preso aqui, né? Não, eu não conheço esse cara. Não, eu não sei quem ele é, não, e eu não ando com eles. E pronto, o galo canta 3 vezes e a palavra do Senhor se cumpre. Qual tipo de discípulo estamos sendo? Qual tipo de seguidores de Jesus estamos sendo? O Pedro, que antes de aprender alguma coisa, negou 3 vezes?
ou Pedro que agora vê acontecer com Tiago, o que logo vai acontecer com ele também. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Já li e estou vendo que estou ficando repetitivo, né? Vamos avançar aqui para não ficar no mesmo assunto tanto tempo. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Quer dizer, quero colocar na frente de todo mundo, quero julgá-lo, quero expô-lo também ao ridículo, à vergonha, até que eu consiga matá-lo. Por quê? Porque isso aqui dava uma certa popularidade também ali para Herodes, né? Um pouco mais. Pedro, então, ficou detido na prisão. E notem aqui o que acontece no verso 5, enquanto ele ficou detido na prisão. Mas a igreja orava a Deus intensamente por ele. A igreja não ficou de braços cruzados, ensinando a todos lá dentro, ou pregando todos os dias a mesma coisa para as mesmas pessoas, e esqueceu do Pedro que estava lá preso. A igreja orava intensamente por ele. Lembrando que Pedro era alguém que ensinava essa igreja. Pedro era alguém que trazia o conhecimento àquele povo que não conhecia muito ainda a respeito dos ensinos de Jesus. Estavam começando a ouvir, estavam começando a ter algumas experiências, e Pedro era aquele que trazia muitas vezes esse ensinamento. Tanto é que a gente viu capítulos atrás aqui o teor da pregação dele, né? De fazer com que as pessoas reconhecessem quem era Jesus, de fazer com que as pessoas entendessem a mensagem, se convertessem a Deus. Eu costumo dizer aqui, lá no capítulo 10, né, quando Pedro, na casa de Cornélio, ele começa a falar aquilo que o Senhor mandou falar. A partir do verso 34 do capítulo 10, eu digo assim que é um plano, um resumão geral do plano de salvação que Pedro apresenta para aquele povo. Então Pedro era alguém que ensinava aquele povo. E o povo, em retribuição, fazia o quê? O povo orava por ele, enquanto ele estava na dificuldade. A diferença é que Pedro, todos sabiam que ele estava na dificuldade. Porque quando alguém é preso, a notícia corre rápido, né? Quando uma notícia ruim assim acontece, a notícia corre. E o povo orava por ele. Mas quantos de nós temos aqueles que nos ensinam? Quantos de nós temos aqueles a quem nos inspiramos nas palavras, nos ensinos e nas pregações? E quando a câmera desliga, às vezes a gente nem sabe o que aquele que está pregando, que está nos ensinando, está passando. E a gente tira 2 minutos, 5, 10, 30, 1 hora para orar por estes? Será que a gente lembra disso? A gente vai ver o porquê é importante isso. Aqui no exemplo de Pedro. Mas não esqueçam, e eu gosto de ressaltar isso todas as vezes que a gente lê. Esta igreja que a gente aprende aqui no livro de Atos, como ela começou, era a igreja que deveria ter permanecido até hoje. A maneira de aplicar as palavras, a maneira de agir uns com os outros, a maneira de buscar o Senhor, é a igreja que deveria ter permanecido e não se transformado no que tem se transformado hoje, né? Então Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Você está preso. Você não tem muito o que fazer, salvo orar e crer que mais alguém está fazendo isso por você. O que você pode, você está fazendo. Até ali você vai. Pedro ele não podia
sozinho, como homem, fisicamente, lutar com 16 soldados em volta dele e ainda se desfazer das algemas. Era loucura. Sem contar que é um ato de rebeldia. Mas o que acontece com aquele que ora e com aquele que tem aqueles que oram por ele também? Verso 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Verso 9. E saindo, Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Tamanha importância da oração que eu tenho aprendido nos últimos dias. A gente não sabe tudo, mesmo quando a gente ensina algo, a gente falha em outro. A gente acerta de um lado e erra do outro, somos humanos. E dia após dia a gente vem aprendendo e colocando em prática e vendo os resultados daquilo que a gente faz. Portanto, não podemos sequer passar pela nossa cabeça um dia de dizer assim, pouco importa a posição que ocupamos. De dizer assim, agora já sei tudo, já fiz, já está pronto, não preciso de mais nada. Dia após dia a gente precisa aprender, precisa colocar em prática aquilo que aprende e ter a humildade de dizer que se está errado ou se não deu resultado, a gente tem que dar um passo atrás e tentar fazer diferente. E aqui a gente viu a importância de ter alguém que orava por Pedro, que o libertou da prisão. Verso 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao conhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Imagina quando algo assim acontece, a gente fica até um pouco perdido, né? Porque sabiam que aonde Pedro estava, sabiam que era impossível dele ter saído. Mesmo esta serva tendo ouvido a voz dele, ela escuta a voz e volta para dentro de casa gritando, alegre e tudo. Mas ela não se dá conta de que Pedro está ali. Ela ouve a voz dele, ela fica alegre com isso, mas ela não se dá o trabalho de abrir a porta para ver que é ele. Porque quando vivemos o sobrenatural de Deus, a gente não sabe explicar. A gente muitas vezes não sabe nem como reagir com aquilo. Assim como Pedro. Ele foi, levantou, se vestiu, colocou as sandálias, saiu, atravessou os portões que se abriram, passou pelos guardas, andou pela rua, e para ele tudo era uma visão. Para ele, talvez, na cabeça dele até aquele momento, de o anjo ter o deixado ali, para ele era assim, eu estou dormindo tranquilo aqui e é um sonho da minha vida que isso aconteça, porque no fundo do meu coração talvez eu não esteja a fim de morrer. Né? Lógico que isso não está escrito no texto, mas penso eu como homem, e Pedro sendo homem, eu acredito também que ele deveria ter ali os seus medos, as suas fraquezas, as suas falhas, e era muito fácil para ele tentar pensar que isso era um sonho. Tanto que a gente vê no verso 11 aqui, a gente acaba de ler, Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Quer dizer, até aquele momento em que o anjo estava com ele, guiando por todo o caminho, para ele era uma visão, para ele era assim, eu estou vendo que isso vai acontecer, mas talvez num outro momento e tudo. Sem se dar conta de que aquela noite que ele estava na prisão eram os últimos minutos dele, talvez, de vida, porque Herodes iria
submetê-lo a um julgamento, certamente para matar ele. Não simplesmente para fazer passar vergonha na frente do povo. O que o povo estava esperando era ver mais do que já tinham visto acontecer com Tiago, irmão de João, como lemos aqui no verso 2. Né? Vamos voltar para o verso 15 lá, né? Depois que Rode fala Pedro está à porta e tudo. Verso 15. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Ninguém mesmo acreditava que ele podia estar ali, porque todo mundo sabia da sua condição. Né? Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Claro que dentro dessas circunstâncias, Pedro não ia ficar aonde ele estava, ou tampouco voltar até Herodes para testemunhar o que o anjo tinha feito com ele, visto que era por esse motivo, pela sua crença, que ele estava preso. Ele não ia tentar convencer Herodes a nada. O que ele ia fazer neste momento, que a palavra nos diz, ele ia simplesmente salvar a sua vida e sair de cena, para não morrer naquele momento. Né? Então foi o que ele fez ali, disse para todo mundo se acalmar, não fazer muito barulho e tudo, e não fazer alarme de onde ele estava, e ele foi para outro lugar. De manhã, verso 18, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrado, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Que até aqui não tem muita história, né, para contar, para tentar entender e tudo. Herodes queria o povo cristão, queria Pedro, mais especificamente nesse momento. Então ele não ia procurar saber onde estava, o que aconteceu, por que foi, se alguém soltou ou não soltou, e muito menos crer na história de que foi o anjo que apareceu ali e liberou Pedro da prisão. Sabendo que isso ia cair sobre ele, que ele ia ter que dar conta disso, o que ele faz? Alguém tem que pagar a conta. Então eram os soldados que aparentemente fizeram mal o seu trabalho, foram executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Então aqui, não vou entrar aqui em povos e lugares e tudo para explicar isso, mas é importante a gente reter esses versos aqui, porque Herodes ele sai de um lugar, ele vai para outro, ele vai de Judéia para Cesareia, tentando também achar explicação para isso que tinha acontecido, sem poder se justificar, ainda estava irado com a fuga de Pedro, por não ter conseguido aquilo que ele queria contra Pedro e tudo, e ali a ira toma conta do seu coração. Mas veja que o verso 20 aqui, né? Estava cheia de ira contra o povo de Tiro e Sidom, contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram a paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Independente daquilo que se foi, que se passou, que conseguiu, que não conseguiu, que a ira estava tomando conta daquilo e tudo, uns contrários aos outros, mas no final sempre há um acordo, sempre há um arranjo a ser feito por troca de interesses. Aí ele já esquece da ira que estava contra o povo já esquece também que ele estava irado, e enfim, porque dependiam das terras do rei, ele não manifesta a sua ira naquelas terras. E eles fazem o quê? Vamos acalmar o assunto aqui por enquanto, porque nós precisamos destas terras. Então sempre, desde aquela época, por uma conveniência, sempre há um acordo a ser feito. O que nós não poderemos cair no mesmo erro, né? Às vezes abrimos mãos de princípios, às vezes deixamos passar coisas que a palavra de Deus condena, porque aqueles que estão do nosso lado, porque aqueles que precisamos, porque aqueles que queremos alcançar algo através destes,
nos são convenientes ao momento. E aí esquecemos de todo o resto. E isso não pode acontecer no nosso meio. Verso 21. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Notem que aqui o posicionamento que ele toma, a parte ali que ele toma para falar e as palavras e o acordo que ele teria feito anteriormente, caem sobre o povo como se Herodes fosse praticamente um deus. Então eles têm naquele discurso tudo aquilo que eles queriam ouvir. O povo estava enxergando mais Herodes como um deus do que o próprio Deus. É triste como um discurso pode convencer muita gente. Só que se não nos colocarmos no nosso lugar, poderemos ter o mesmo fim. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Imagina se isso acontece hoje. Vamos tirar o contexto aqui do que ele queria fazer a Pedro, do acordo que foi feito entre as terras, isso e aquilo. Mas se chegamos a um determinado ponto de falar a determinadas pessoas e somos tão convincentes a ponto das pessoas crerem mais ainda em nós do que na palavra de Deus, o que vemos muito acontecer por aqui, se eu não estou muito enganado. Muitos homens, muitos pregadores se colocando no lugar de Deus e muita gente indo atrás desses dizendo: ah, porque fulano de tal falou, porque ciclano falou, porque esse aqui disse, porque ele falou e isso aqui tem que acontecer. Será que o que ele falou está na palavra de Deus? Será que o Senhor é de acordo com isso? Ou será que foi só um discurso bonito? E muitas vezes estes ainda trazem a glória para si. Eu curo, eu profetizo, eu faço, eu aconteço, eu tenho o caminho, eu tenho a chave disso e daquilo, não é? E muitas vezes o próprio Senhor fica de lado. Imagina se hoje o Senhor age da mesma forma. Quantos não estariam sendo comidos por vermes nesse momento? Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Amém? E aqui o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos se termina. O 13 é um pouco extenso, eu não sei se eu vou conseguir finalizá-lo todo hoje, mas vamos lá dar continuidade e dar início ao capítulo 13. Aonde Barnabé e Saulo entram em missão aqui em algumas igrejas. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O Espírito Santo falou para separar Barnabé e Saulo para a obra que ele já tinha preparado. A obra já está preparada, o Senhor já designou aqueles que vão para esta obra. O Espírito Santo testificou que são eles. Enquanto isso, havia jejum e oração no meio destes. Depois de o Espírito Santo confirmar e falar a todos a mesma coisa, porque ele não fala somente para um, somente para outro e deixa aquele mistério no ar, aqui a informação foi muito bem clara. Depois disso, depois de jejuar e orar, eles impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Notem que aqui o ato da imposição de mãos sobre Barnabé e Saulo para enviar em missão é assim, é aquela cereja no bolo, assim, que diz assim: olha, vai,
nós te enviamos, que o Senhor os abençoe. Não dá a ninguém o poder da transferência, da unção e da imposição de mãos, e através dessa imposição eu autorizo vocês a irem em algum lugar. Não é isso que a palavra nos ensina, é completamente o inverso. A imposição de mãos aqui sobre Barnabé e Saulo é um ato simbólico para que eles fossem enviados a fazer o que eles teriam que fazer, que de antemão foi advertido e orientado pelo Espírito Santo e pelo próprio Senhor no meio de todos. A gente não pode inverter essa ordem aqui e sem o Senhor falar nada, sem o Espírito Santo estar envolvido e pela pura conveniência, a gente olha para um irmãozinho que é mais chegado, que é mais amigo, que é mais próximo nosso, ou que fala melhor, ou que se apresenta melhor em público, ou algo assim, e por nossa conveniência, eu penso que a minha mão tem o poder de fazer algo, eu coloco a mão sobre alguém e digo assim, agora você vai porque eu estou te enviando. Gente, conseguem perceber a diferença das coisas? Conseguem perceber a inversão dos valores? A gente não pode se deixar levar por um bom discurso ou por uma boa encenação e deixar de aprender aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que o Espírito Santo nos testifica. Amém? E aqui, capítulo após capítulo, versículo após versículo, vamos aprendendo os primeiros passos da igreja e, se possível, tentar colocar em prática cada um deles e tentar realinhar essa igreja e não deixar com que nada se perca mais ainda no caminho. Amém? Verso 4, enviados pelo Espírito Santo, não foi enviado por Simeão, por Níger, por Lúcio, por Manaém, por ninguém. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir da palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, que esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: só até aqui, por enquanto. Já vou chegar no que Paulo disse, na maneira que ele disse e o que aconteceu. Notem que aqui eles estão viajando, enviados pelo Espírito Santo. Não é enviado por conveniência por nenhum outro. Eles vão andando, vão ensinando, pregando a palavra de Deus e encontraram um judeu que praticava magia. Este que praticava magia, logo conhecedor do mundo espiritual, ele sabe como essas coisas acontecem, ele sabe o poder que tem na sua magia, mas ele também conhece o poder de Deus e do Espírito Santo. Quando o procônsul ele ouve o que Barnabé e Saulo estão fazendo, por ser alguém inteligente, por ser alguém culto, como a palavra nos diz, ele diz assim: traga esses dois aqui que eu quero ouvir do que eles estão falando. Porque aquele que não é muito culto, aquele que é muito limitado em inteligência, para eu dizer assim gentilmente, ele não escuta ninguém. Ele tem um só, como aquele que diz a verdade absoluta, e ele não pondera mais nada, ele não ouve mais nada. Por quê? Ele já é limitado de inteligência, então ele se limita também a adquirir novos conhecimentos. Porque para que a gente se torne cada vez mais inteligente, para que a gente tenha cada vez mais conhecimento, a gente tem que ser aberto ao conhecimento. Preciso ouvir novas pessoas, preciso ler novas literaturas,
preciso ver novas informações, mas eu também tenho que ter o discernimento e a capacidade de filtrar e saber o que é bom e o que é ruim. Porque quando você está aberto a novos conhecimentos, a novas literaturas, a novos ensinamentos, nem sempre você vai escutar e aprender coisa boa. Ah, mas é na igreja. Não importa. Ah, mas é o pastor que tem tantas visualizações e seguidores. Não importa. Nem sempre vai ser só coisa boa. Mesmo aquilo que vocês estão ouvindo de mim aqui. Retenham o que é bom, joga fora aquilo que não serve e peça discernimento para o Espírito Santo do que é verdade e do que não é. Não sou eu que vou te convencer de que tudo que eu estou falando é bom e é verdade. Eu estou lendo a palavra de Deus e interpretando os versos que aqui estamos lendo. Não estou nem isolando um verso à direita e à esquerda aqui para dizer que é só isso. Não, eu estou lendo a palavra toda. E ainda assim eu vos peço. Dobre o seu joelho, ore, peça a Deus o discernimento para saber se isso aqui é bom ou não. Poxa, mas como é que você está falando isso, Murilo? Você está lendo a Bíblia. Eu sei. Entre uma leitura e outra eu estou fazendo comentários. E eu posso estar muito certo, mas eu posso estar muito errado. E não tenho vergonha nenhuma disso. Temos que estar abertos a novos aprendizados, a novos conhecimentos, mas com a capacidade de discernir e buscar na fonte o que é bom e o que é ruim. Porque se ficarmos limitados, não, eu aprendi assim, eu sei que é assim, eu não vou mudar isso aqui. Pronto, eu já não posso comparar você ao procônsul culto que era querendo aprender mais da palavra de Deus. Porque se a gente só olha para cá, eu só sei assim, eu aprendi assim, então a gente não precisa nem perder tempo de tentar ensinar mais. Se você já tem tudo o que precisa, meus parabéns e um dia espero não chegar nesse ponto, porque eu sempre terei algo a aprender. Mas, recebendo então Saulo e Barnabé para saber do que eles tinham a ensinar, e tendo entre os dois, procônsul que queria aprender, Saulo e Barnabé que queriam ensinar, nós tínhamos uma peça nesse meio do caminho. Tínhamos ali um abençoado no meio do caminho, que aparecem até hoje. Não, mas veja bem, não vá por ali. Não escuta esse cara que está falando aí, o grupo dele é muito pequeno, ele não tem nada para acrescentar. Não vem aqui porque a minha igreja é grande, eu tenho a verdade. Hoje temos, e lá naquela época tinha também, Elimas, o mágico. E ele estava ali tentando desviar da fé o procônsul, tipo, não escuta o que esses caras têm para falar, porque eles só estavam em 11. Eles não eram nem tão grandes assim. O mestre deles foi morto. Esses estão ensinando aí, estão procurando matar, então deixa esses caras para lá, não vai aprender o que eles têm a dizer. Mas Saulo, com toda a sua educação, com toda a sua finesse, destreza nas palavras, no verso 10 aqui fica muito interessante isso, que a gente não faz mais hoje. A gente não faz porque a gente tem medo de magoar. A gente não faz porque tem medo de machucar, a gente não faz porque tem medo de perder o irmãozinho e tudo, mas a gente vê escancarado ali o erro acontecer, o mal acontecer, a torneirinha de asneira aberta na boca da criança e ela sempre falando bobagem, mas a gente não corrige, a gente não faz mais. A gente sabe da verdade, sabe o que a palavra diz, mas quando a gente vê o pecado a gente diz, não, mas aquele irmão é tão querido, se eu falar ele vai se ofender. Não, mas o dízimo daquele irmão é grande, se eu falar ele vai sair, eu vou perder. E as desculpas são grandes. Mas o verso 10 fica para a gente ter de reflexão e para a gente aprender com todo o amor e educação do mundo como é que a gente deve falar com esses irmãozinhos. Olha que bonito. Não se espantem, tá? Porque antes João Batista chamava de raça de víboras, agora Saulo ele é um pouquinho mais educado. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Uau! Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo.
Imagina que bonitinho. Tá sentado dentro da igreja. Eu sonho com esse dia. Por isso que eu parei de visitar algumas. Você está sentado dentro da igreja, quietinho, tranquilinho, só querendo ter o teu momento lá, receber algo assim, porque a gente também precisa aprender, a gente precisa sentar para aprender, para ouvir aqueles que sabem mais do que nós. E aí do nada sai uma bobagem lá na frente e a gente levanta, sem poder se conter, como Saulo fala, seu filho do cão, fica quieto e larga esse microfone que você não tem o que fazer aí. Mas a gente não faz. A gente vê a bobagem sair lá na frente. Depois que sai a bobagem, a gente escuta atrás de nós os outros abençoados falando amém, aleluia, glória a Deus, fala a Deus, bate até palminha e tudo, mas a gente não corrige. E Saulo aqui, ele não tinha papas na língua, né? Imagina só que legal isso. Eu sonho com esse dia. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Pronto! Não tem espaço para desculpa, não tem espaço para não, mas veja bem, não foi isso que eu quis dizer. Não, foi, você está cheio de maldade, ponto. Só que a gente também não pode fazer isso simplesmente porque nos dá vontade, simplesmente pela nossa carne. Porque aqui a gente leu no verso 4, quem foi o camarada que enviou Barnabé e Saulo para ir pregar nessa terra e para essas pessoas? Tinha um nome esse camarada, que era Espírito Santo. Se ele não tiver na jogada, se Deus não tiver no negócio, se Jesus não te assinar embaixo daquilo que você está querendo fazer, fica quietinho. Não chama nem de amigo aquele que está falando bobagem ali, porque você também vai estar fazendo uma bobagem. Quanto mais querer repreender, chamar de filho do que quer que seja. Entende? Tem muitos hoje agindo por aquilo que acham que é certo, e Deus está muito longe disso. Enquanto aqueles que agem pela vontade de Deus estão quietinhos nos seus cantos. A gente inverteu o papel. Aquele que não deveria falar, tá com o microfone na mão falando um monte de bobagem, e aquele que precisava falar algo, ele está quieto no canto dele porque ele não vai ofender ninguém, porque ele não vai apontar o dedo para ninguém e tudo. E aí os valores se invertem e se perdem. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Não, eu li o verso 11. Saiba que agora a mão do Senhor está contra você, você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Essa foi a sentença de Pedro para Elimas, aquele que tentava afastar o procônsul da fé. Com essa declaração de Pedro sobre ele, imediatamente então vieram névoa e escuridão e ele ficou cego. E o procônsul não precisou ser convencido, não precisou ter a sua cabeça debaixo da mão de ninguém, não precisou de teatro nenhum, simplesmente pelo ensino da palavra de Pedro e o Espírito Santo que estava nele, que é este que convence, não é a palavra de ninguém, e é claro, aquilo que aconteceu a Elimas foram suficientes para que o procônsul fosse convencido da palavra de Deus e do ensino do Senhor. Amém? Eu vou anotar aqui para não me perder, que no verso 13 daremos continuidade na próxima segunda-feira, porque o assunto é grande e eu não vou passar muito do horário, visto que hoje a gente já começou um pouquinho mais tarde, né? Eu acho que a gente já teve bastante aprendizado por hoje aqui, bastante coisa para refletir, bastante coisa para poder reler aí durante toda uma semana, certo? Espero que tenha sido claro, edificante, suave e macio e doce, para que a gente tenha uma semana aí de boa digestão desta palavra. Amém? Que o Senhor esteja com todos neste momento, que o Espírito Santo possa nos fazer compreender e nos fazer praticar, sobretudo, as palavras que aqui aprendemos. Que o Senhor nos afaste de toda astúcia do inimigo, que nos livre de toda e qualquer tentação, se assim for da sua vontade. Se ainda não for,
que Ele nos dê força para atravessar tudo aquilo que temos que atravessar durante esta semana. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por esse dia. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que aqui está, por aqueles que não puderam estar conosco hoje, que o Senhor esteja guardando, abençoando, e da mesma forma que o teu Espírito esteja guardando a casa de cada um aqui, Pai. Que sejam livres das mãos do inimigo, Senhor. Que sejam, Pai, cobertos pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Paizinho querido, que esta semana, Pai, seja uma semana de bênção e de graça para todos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.